Bem-vindos ao Pode Além, o podcast que inspira as pessoas a irem além, além do que previram, além do que imaginaram, além de onde estão. E nessa primeira temporada, nós estamos com pessoas adiante do seu tempo, pessoas que vieram para semear muita coisa na vida dos outros. Então, e temos hoje um convidado muito especial, onde temos muito carinho, pois ele nos mostra maneiras de ajudar, de compreender e de fazer as coisas acontecerem. A nossa admiração e o nosso respeito por ele é muito grande. Como ser humano, como alguém que ajuda a comunidade, estamos aqui para saber um pouquinho da história dele. Eu sou Neuza Picolifante, estou aqui com a minha colega, Ciane Meneguzzi Pistorello. Seja muito bem-vindo, Frei Jaime. Muito obrigado, alegria, Neuza, Ciane, bom estarmos juntos. Pelo jeito não é para ficar só aqui, tem que ir além, né? Porque o podcast é além, pode ir além, né? Então vamos além daquilo que está previsto, daquilo que os olhos alcançam. Obrigada, Frei, por aceitar, porque a gente sabe que ainda mais nessas épocas sua agenda é complicada, mas eu acho que a sociedade precisa entender um pouco, né, do seu trabalho, né? A gente acompanha muito, mas como chegou, né, em 2024 na sua trajetória hoje, e essa é a ideia do Pode Além. Mostrar para a sociedade que as pessoas têm uma história, que a sua história tem uma caminhada, e essa caminhada nem sempre é fácil, né? A gente enfrenta muitos obstáculos, então obrigado por aceitar participar do nosso Pode Além. Obrigado eu. Então, nós podemos começar pelo Jaime criança. Quais que eram os sonhos, os desejos, os direcionamentos? O senhor se lembra disso, Frei? Olha só, eu sempre gostei de estudar. E a escola, Nova Palmira, aqui no interior de Caxias, a escola ficava 1 quilômetro e pouco. E a gente ia sempre de a pé, porque não tinha o meio de transporte. E o estudo sempre me moveu. E ir bem na aula, tirar notas boas, era sempre uma coisa bem parte da minha caminhada, da minha existência, né? Também eu acho que a gente deve muito daquilo que a gente é e daquilo que despertou em nós e continua despertando, devemos muito aos professores que nós tivemos. E aqui eu lembro a minha primeira professora, falecida, e ela era uma jovem dos 18, 20 anos, e ela saía de Galópolis com um jipe, ela dirigia naquele tempo, e imagina, e ela enchia o jipe, né, e nós entrávamos no jipe e tudo, ela transportava quem morasse mais longe, né. Puxa, então, coisas que a gente vai aprendendo, também vendo, e quando o testemunho é dado, a gente grava muito mais. E ela nos desafiava. Eu lembro que eu queria imitar a letra dela. E um dia ela me disse, tua letra é mais bonita do que a minha. Puxa vida. E de fato, sempre letra, eu sempre me preocupo na escrita. Tanto é que as coisas mais profundas, no momento de uma criação, eu não posso digitar. Eu tenho que escrever à mão. Olha. Perfeito. Tenho que escrever à mão, porque daí me parece que eu estou tendo o contorno certo, o lugar certo de cada palavra, e eu visualizo de uma forma muito mais de dentro para fora do que simplesmente tu enxergar com os teus olhos, né? Um depoimento lindo, e a gente percebe, Frei, o vínculo seguro. As pessoas de fora são muito vínculo seguro também. Aquele que diz, não, vai, a tua letra é bonita, eu confio em ti, eu acredito em ti. É o mesmo papel que muitos freis têm na comunidade. Sim, interessante, Neuza e Ciane, como o líder hoje, quem está no papel de liderança, mesmo quem não se autodefine como líder precisa ter determinação.
Quando eu digo determinação, eu não estou dizendo que vai deixar de ouvir as opiniões, não vai trabalhar em cima de um consenso, mas como o líder precisa dizer, não, vamos que vai dar certo. A gente não sabe bem por onde, mas nós estamos nos movimentando. Perfeito. Então, isso eu acho que é o nosso papel e é o meu papel também de acreditar que vai dar certo. Por que eu vou temer erros? Porque os erros fazem parte, né? Às vezes um erro te ensina muito mais do que 1000 acertos, né? Então, bom, resumindo, eu acho que o estudo foi a minha ponte, o fio condutor da minha história, e continua sendo. Por causa do estudo, quando terminou em Nova Palmira o 4º ano, eu vim morar em Galópolis. Eu fui para Galópolis, né? Acho que nós cortamos essa de eu vim morar em Galópolis. Mas ele corta depois. Ele corta. Bem tranquilo. Então eu passei a residir em Galópolis com um casal de idosos para poder estudar. Em troca, eu cuidava da horta e limpava a casa. Quantos anos? Eu tinha 11 para 12 anos quando eu saí de casa. Nossa. E com 14 eu já trabalhava, estudava à noite e trabalhava numa metalúrgica, como polidor. Olha, eu Naquele sabia. tempo não tinha exaustor. Então imagina, tu entrava de uma cor, saía de outra. Mas esse olhar de cuidado, ele já existia na adolescência, no menino? Sim, eu sabia que a minha vida estaria direcionada naturalmente por ajudar. E eu não tinha muitas pretensões assim, vou ser um profissional de sucesso. Não, eu pensava muito mais. E aí eu passei a morar em Caxias e passei a morar justamente no bairro Rio Branco, próximo à Igreja dos Capuchinhos. E em seguida, com 15 anos, eu já era catequista. Nossa. Então foi tudo muito cedo esse engajamento. E quando eu vi, eu estava no seminário. Então entrou para a religião, para a igreja, através de ser catequista. De catequista, e porque quando eu saí de Galópolis e vim para Caxias, eu fui trabalhar na editora São Miguel dos Freis. E vendo o testemunho dos freis, foi aí que eu entendi que eu quero ajudar. Olha aí, o jeito capuchinho é um jeito bonito de ajudar. E aí que deu o encontro com as... Lindo. E eu nunca tive dúvidas. Quando eu fui para o seminário, eu sabia que não tinha volta. Que eu ia seguir em frente, né? Claro. Que eu ia seguir em frente. E quando o senhor veio morar para Caxias, foi morar onde? Com Eu fui... quem? Então, minha tia, minha prima... elas tinham essa capacidade tão bonita, bondosa, né? De acolher parentes que pudessem. Então, ficamos um tempo, minha irmã e eu, morando com a tia. E depois, então, fomos para um outro espaço. Mas, assim, eu fico admirado olhando para trás, que o quanto de autonomia tu acaba tendo, Verdade. independente da idade. Daí que a gente vê que a maturidade ela pode chegar antes dos 18, dos 21, né? E tu tens autonomia. E eu tinha essa determinação, né, de que era preciso ir adiante, era preciso avançar. Uma vontade, uma determinação. Sim. E depois eu entrei para o seminário em Garibaldi. Foi a primeira experiência que os freis fizeram com pessoas que já estavam mais crescidinhas, não eram a meninada de 11. Idade? Aí eu tinha 17. Que é jovem, né? Sim, é jovem. E nós éramos um grupo com faixas etárias bem diferenciadas, né? Sim. E também tinha gente que não tinha estudado, né? Que estava retomando os estudos. E foi uma experiência muito bacana. Hoje se diz que seriam vocações adultas, né? Isto é, pessoas mais amadurecidas que fugiam daquele patamar, né, de seminário menor, que vai com 12, 13, 12 anos, principalmente, né? E o que o senhor fazia na editora? Qual que era a Na sua função? editora, eu trabalhava na expedição. Empacotamento, encaixotamento dos materiais impressos, trabalhava na expedição. Mas fazia de tudo um pouco. Não tinha serviço no meu setor, tinha um serviço de encadernação, então fazia lá, né,
aquele serviço. Sempre fui meio multifuncional, né? E sempre estudando. Nunca Sempre parou. estudando. E olha só, eu fazia o resumo em casa dos conteúdos e colocava no bolso do uniforme de trabalho. E aí eu estudava, quando dava uma folguinha e um intervalo, eu estudava e eu saía muito bem nas provas. Muito bem, muito bem. Hoje eu tenho a alegria ainda de encontrar professores meus, né? Porque eu estudei também, além de Galópolis, eu estudei no Pena de Moraes, aqui em Caxias, e no Cristóvão. Ah, que legal. Sim, sim. Então, o estudo, eu posso dizer que o estudo me moveu. O aperfeiçoamento me fez também, me deu mais aptidões e mais preparo para abraçar. E olha só, quando a gente está preparado, a gente diminui a intensidade do medo. Quando tu tem, eu acho que somado também essa determinação, mas quando tu busca preparo, tu faz acontecer um afastamento do medo. Eu nunca conheci insegurança, eu acho. Tô inseguro, claro, tem coisas no dia a dia que tu faz trocas, né? Sim. Por isso que, como vida capuchinha, né? Como Frei Capuchinho, eu não saberia, eu acho, morar sozinho como um padre diocesano, alguma coisa assim. Mas porque nós estamos em grupo, e morando em grupo, convivendo todos os dias na oração, nas refeições, né? Nas atividades. E aí, com o grupo, tu tem facilidade de perguntar, tá, olha, seguidamente eu pergunto, eu agi dessa forma, vocês acham que eu agi correto? Tá certo assim? O que vocês me dizem? Então, esses feedback contínuos, eles são necessários. Se olha constantemente, sim, então. Sim. Porque a gente não é insegurança, mas também tu tem que ter a flexibilidade de poder questionar as tuas decisões, a tua postura, as tuas buscas, né? Isso também é dar a mão para o medo, né? Eu vou olhar para ver se estou indo no caminho certo, senão eu vou alterando. Sim. Porque eu acho que um pouco o medo, numa dosagem adequada, o medo é interessante, né? Sem dúvida. Ele previne, ele protege, sim, direciona. Protege isso. Então, não é que eu não sinta medo, mas eu não gasto meu tempo com o medo. Exato. Porque eu prefiro, então, ir fazer trocas, ver, né, o que o pessoal acha, o que poderia ser, né? Construir através do medo. Isso aí. E lá no seminário, Frei, quantos anos? Como é que foi lá? Então, meu seminário menor foi curtinho. Eu estava no 2º ano do ensino médio, fiz 2º e 3º, e aí tive a oportunidade de fazer o magistério. Que aí foi professor que eu sei. E aí, então, eu fui professor da rede municipal aqui em Caxias, né? E isso me deixou também sempre em contato com a educação. Tanto é que a experiência como professor dos pequenos me marcou tanto que depois, quando eu pude voltar como professor, eu voltei assim, hoje já são 19 para 20 anos no ensino superior, e eu voltei com muita alegria e sou muito grato, porque eu acho que a sala de aula é um laboratório de esperança incrível, né? Para mim é um laboratório de esperança. Olha que interessante. Através de ajudar as crianças na catequese, foi até o seminário. Através da editora, é o escritor de hoje. Através do professor lá atrás, é o professor universitário de hoje. Então, os caminhos foram trilhados bem adequados. A consciência tinha desde lá atrás. Interessante, Neuza, que essa observação que você faz me faz também bem saber disso e me lembra, assim, como existe um fio condutor, né? Eu acho que viver é descobrir, através dos sinais, por onde andar, né? O que de fato tem valor, significado, né? Hoje, quando eu me dou por conta dos meus sonhos, por exemplo, eu não tenho nenhum sonho que ele tem, que é personalista. Isto é, eu não sonho para mim.
É verdade. Não sonho para mim. Todos os sonhos eu acabo sonhando, pensando e incluindo aqueles que estão à margem. São Aqueles que amplos. estão sobrando, aqueles que não teria outro, talvez não teria outro caminho se não fosse, porque não basta só o fazer, é preciso ser estratégico. E o estratégico, ele possibilita a criatividade, né? Mas porque o fazer nos envolve que no fim de um dia tu pode estar super cansado, então tu tem que dividir o tempo também entre o fazer e o criar, o pensar, né, e ponderar também, que é preciso, né? Então a minha vida ela está marcada por isso. O pessoal tem as diferentes opiniões, né? Eu me movimento não por causa do palco e muito menos por causa do material. Eu acho que ninguém faria toda essa formação, né? Todos esses espaços que eu tive oportunidade de graduações, de pós, de mestrado, de doutorado, para ganhar 2,5 salários mínimos. Ninguém faria isso, né? Até porque não consegue o retorno de pagar o investimento feito. Mas não é isso. Tem um ganho que é infinito, ver uma comunidade andando, ver pessoas que não sairiam da margem, né? Estariam lá na vulnerabilidade, ocupando um lugar, avançando para outro sentido. Então, porque dependendo da região, nós somos avaliados unicamente economicamente. Sim. Só pelo econômico. Exato. Eu não aceito ser avaliado pelo econômico. Perfeito. Essa sabedoria do humano que transpassa aí, que o senhor mostra aí nas suas atitudes e nas pessoas que a gente fala no dia a dia. Esses dias, uma amiga recente contou um exemplo do senhor maravilhoso, que depois eu vou lhe passar. Mas assim, coisas ricas. Então, essa sabedoria do humano é atípica no nosso momento, nesse tempo. E é por isso que o senhor é alguém que está aí para contar a sua história e para mostrar que dá para enxergar outras coisas. Sim. Eu acho que nós não devemos perder de vista o ideal. Gosto da palavra horizonte. O italiano, o oficial gramatical, quando vai falar do horizonte, de um pôr do sol, principalmente um pôr do sol, ele diz o tramonto. Eu acho isso tão bonito, né? Porque eu lembro sempre de uma pequena historinha. Diz que um discípulo perguntou para o mestre: mestre, quando de fato termina a noite e começa o dia? Em que momento termina a noite e começa o dia? E o mestre disse: termina a noite e começa o dia quando tu enxergar num estranho um irmão. Uau. Um estranho um irmão. E eu tento sempre mergulhar no mistério das pessoas. O que está se passando? Embora eu acho que não dá para ser assistencialista, né? Sim. O assistencialismo te frustra. Te frustra. Frustra também quem está nessa situação, mas te frustra também enquanto alguém que gostaria de ajudar. Claro. Mas assim, eu sempre desafio a pessoa. Escuta, olha aqui, ó, tu deveria estar trabalhando, o que tu está fazendo? Né? Tu deveria estar estudando, o que tu está fazendo? Então, às vezes eu acho que a pessoa até fica um pouco... mas alguém tem que provocar. Sem dúvida. Alguém muito tem que rico provocar. isso. Eu acho que eu fui provocado muitas vezes para poder ter dado passos, né? E também algo que me habita é que eu não posso me acomodar naquilo que eu já conquistei. Principalmente na questão, muito grande. Principalmente na questão do conhecimento. Eu tenho que ir adiante. A escala da evolução tem mais degraus. Tem mais degraus. Então, isso porque tem a questão formal, mas tem também a informalidade de quem está buscando. Dias atrás faleceu um frei que ele me ensinou muito. 97 anos, ele estava cadeirante,
e ele me fez comprar um livro sobre inteligência artificial. Olha. Uau. Com 97 Meu anos. Deus! E aí eu disse, nossa, olha que mente aberta, A mudança. que capacidade de aprendizagem, que curiosidade significativa, né? Uhum. E dá o ponto de querer aprender mais, querer aprender mais. Então, acho que isso faz parte também da minha vida, né? E depois, com uma trajetória de envolvimento social, no sentido de estar interagindo com os mais vulneráveis, tu sempre vai descobrindo o que poderia ser feito a mais. O que poderia ser feito a mais? Não dá para estacionar, porque a questão social, a gestão do social, ela é muito dinâmica e as pessoas manifestam sentimentos, pensamentos de acordo com uma cultura. E eu acho que nós temos que nos preocupar com a cultura. Temos que nos preocupar. Por exemplo, é urgente recuperar a cultura do cuidado para com o idoso. Sim. A criança está amparada. Um pai e uma mãe que não colocam uma criança na escola, ele corre o risco de ser preso. Claro. Ou de perder os próprios filhos. Exato. Né? Agora, quando chega no idoso, é bem lento o processo. Muito lento o processo, né? Por isso que eu acho que tem uma coisa dentro de mim que diz, vamos ver alguma coisa mais em relação aos idosos. E a gente sabe que existem regras de sentimentos, de atitudes que vai se aprendendo e que precisa ser olhadas e modificadas. Então, isso é num contexto cultural, num contexto mais amplo, que precisa olhar e vamos modificar a partir daqui, mas é um modificando em contato com o outro. Sim. Que a coisa acontece, né? Temos que falar uma linguagem coletiva. Perfeito. E não perder a oportunidade de fazer ponderações. Olha, como é que estamos agindo aqui nesse sentido, nesse segmento, né? O que poderia ser feito a mais? O que poderia ser feito a mais? Bom, minha história é isso. Eu me sinto uma pessoa leve. Não vivo para mim, embora tenha o meu autocuidado muito sereno, né? Não me chamem para ficar de noite, de madrugada, fora de casa, que eu não vou, se eu fujo de festa, às vezes também. Cuida da alimentação, que Cuido muito da alimentação. Não come em todos os eventos que vai. Não. Para evitar também. A alimentação, preocupado. Eu acho que é isso, não é uma questão de estética. Não, é autocuidado. É uma saúde que tu tem que manter. Né? Caminha também. Caminho todos os dias. Caminha parabéns. Todos os dias. Eu demorei um pouco para voltar, mas agora a minha meta é 5 quilômetros e pouco por dia. Nossa! Instalei um aplicativo que conta os passos, conta também quantos degraus eu subo. E isso tem me ajudado. Eu coloquei como meta 7.000 passos, que equivale a 5,5 quilômetros. E tem dado muito certo. Eu levanto antes das 5 para poder caminhar. E sábado e domingo também, eu levanto antes das 5 e vou caminhar, não tem intervalo. Isso ajuda, então? Ajuda muito, muito, muito. Se sente mais disposto? Muito mais disposto, e eu acho que o teu corpo, o teu organismo, o teu físico, ele fica mais harmonizado. Tu sente mais uma harmonia do próprio corpo. E para descongestionar, vamos usar essa palavra, a mente, o emocional, porque lida com dores difíceis o dia inteiro, né? Sim. Como não absorver, como dar conta e como ficar leve a mente? Bom, eu não vou para situações já me protegendo para não me envolver, mas também aquele momento difícil, depois que passa, eu costumo sempre entregar nas mãos de Deus. Depois que passa, eu também sei que que dentro de mim isso vai harmonizar, vai chegar num patamar mais equilibrado, né? E posso dizer que tem que enfrentar? Tem. Mas não me deixo abater, embora, claro, se alguém coloca
o que está passando, tu tem que depois voltar lá e dizer. Eu acho que é uma invenção incrível o celular com as redes sociais. Eu acho, hoje de manhã eu dizia isso lá em casa. Que bom, a gente fica sabendo de tantas coisas. É verdade. Tantas coisas e tu pode acompanhar, né? Não só, quando eu digo coisas que tu fica sabendo, não digo só a questão da página policial, por exemplo, das tragédias, mas assim, quantos acontecimentos. Hoje de manhã mesmo, eu estava caminhando e dei uma olhada no Insta e uma pessoa que tem, ambos, um casal de namorados, tem uma admiração muito grande e eles registraram 6 anos de namoro. E eu fiz um print da tela e mandei. Nossa, ele se sentiu o máximo, né? Feliz. Como é que tu foi descobrir isso, tal. Eu acho que hoje tu tem que estar... Eu posso ter diante de mim alguém que esteja muito sofrendo e só lembrar desse sofrimento, mas eu posso interagir. Claro. Interagir, olha, como é que tu tá? Como é que tu dormiu? Tá bem? Então, por isso que o pessoal me vê muito no celular. Sim, mas o celular, para mim, é a minha ferramenta. Claro. Eu acho que... eu tenho certeza que o celular hoje, para mim, ele é mais importante do que o carro que eu dirijo. Sem dúvida. É o contato, é o chegar nas pessoas. Sim. Claro que o celular não termina nele, né? Sim. Ele vai abrir portas, né? E depois... Mas como é bom ter ferramentas assim, que tu não precisa ficar marcando reunião, tu não precisa chegar em casa e ir pro telefone, ligar, né? Tu já resolve tudo aí, né? E eu tenho como meta isso, não deixa acumular nada. Para agilizar tantos projetos, né? Tantos quantos cuida, precisa, né? Sim. E não para. Não. E quais são os próximos projetos, Frei? Eu acho que nós teríamos condições e também, diante da necessidade urgente, nós, assim como temos a rede Mão Amiga de escolinhas, nós poderíamos ter a rede de clínicas de idosos. Uau! Uma rede. Existe já um grupo pensante que está se encontrando e vendo, né? Porque essas normas são bem exigentes, rígidas, né? Uhum. Sim. Mas eu acho que nós poderíamos, em Caxias, ofertar espaços com um preço módico. Que consigam ser bem cuidados. E que sejam bem cuidados, num preço baratinho, porque nós não abriríamos um negócio. Uhum. Nós não temos como missão o lucro. Uhum. Precisamos dar conta da sobrevivência, da gestão. Então, eu acho que a questão idoso não dá para a gente esperar muito para começar a agir, né? Uhum. Por isso que já estamos, então, com essa equipe pensante, que eu estou bem animado de ver, de poder ofertar uma vaga com um valor módico. Mas não começou Mão Amiga seu trabalho de caridade. Acho que ele vem desde lá do seminário. Sim. Antes de constituir o Mão Amiga, como é que o senhor ajudava, né? Porque a gente já sabe das histórias, mas a pessoa acaba não contando como é que chegou essa ajuda, como é que o senhor acabou se ligando a ela. Mas até a criação do Mão Amiga, como é que o senhor conseguia se dividir, ajudar tanta gente? Como é que era a procura? Eu administro muito bem meu tempo. Eu sou de uma disciplina de tempo bem... Tanto que a agenda é lápis, que eu sei também. Sim. Eu não quero agenda eletrônica, porque se falhar... Agora, na minha agenda física, não falha. E tudo a lápis, porque eu gosto de apagar o que não vai... E não riscar. Ótimo. Então, é uma... Legal. Bem. Eu gosto de ter a tudo organizado. E estar bem organizado, né? Muito bem organizado. E isso dá... tu não tem que ficar te enrolando. O fato de caminhar cedo já te dá uma disposição. É verdade. Tu já está acordado, tu não voltaria para a cama, né? Tu já sente vontade de ir fazer, né? Perfeito. Claro, eu tenho que confessar que no meio desse universo todo,
a minha mesa não fica arrumada como deveria ser. Mas eu acho que mesa excessivamente arrumada também não tem graça, né? Não, Perfeito, é verdade. Perfeito. Eu tenho a a minha bagunça na mesa, mas eu entendo essa bagunça. É eu sei sua onde que ela organização, está, né? sua forma de se organizar. Sim, daí eu sempre digo, ó, se eu tiver que ficar arrumando mesa, eu não trabalho. Eu prefiro trabalhar e depois, claro, de vez em quando a gente coloca tudo em dia, né? Exato. Mas eu acho que é um jeito de viver, né? Um jeito de viver muito tranquilo também. E eu gosto da palavra dinâmico. Escolheu o seu jeito e assim se construiu. Sim. E depois, a maturidade te ensina muita coisa. Por exemplo? Bom, a maturidade, uma coisa que a maturidade me ensinou é assim, ó, vai dar certo. Isso aí eu me lembro, muita fé, né? Vai dar certo. Olha o registro da fé que ele coloca, Sim. é uma fé além, né? Vai dar certo. Pode não dar no formato que eu tinha pensado, mas vai dar certo. Bom, se vai dar certo, não tem por que eu me preocupar. Vai dar certo. E eu sempre gosto de ter mais do que uma alternativa de solução. Tal coisa. Eu fico impressionado como as pessoas, quando chegam numa crise, numa situação, não deu certo, elas ficam se debatendo. E agora? Não valeu nada do que eu fiz. Não. Querem aqui, assim, encaixado. vamos ver o que dá para fazer. Dá para fazer isso? Sim. Perfeito. Então tá. Vai dar certo. E aí encaixa um questionamento. A gente sabe que as críticas vêm, né? Em determinados momentos vêm críticas. Está lidando com muita gente, com muitas coisas. Como lidar com críticas? Ensina para nós. Tem aí. duas críticas, dois conteúdos de críticas que sempre me dão uma pequena dor também. O conteúdo material, que eu perco, perco o ânimo às vezes quando alguém resume que o meu fazer tem um interesse material, principalmente econômico-financeiro. Eu não faria isso se fosse para isso, né? Para essa questão. E a segunda crítica é quando tentam te encaixar numa questão política partidária. E isso sempre me dói. Me dói, porque eu tenho uma capacidade de isenção e tenho pautado a minha vida na isenção. É verdade. Se fulano está falando comigo e é de tal partido, eu posso até concordar. Ou também não fico agredindo, né? Não. Aquilo naquele então, momento. são duas questões, né? Mas, assim, ó, as críticas, tu vai te acostumando até. A crítica em si não é o que mais me machuca, mas quando vem uma crítica, não é que tu fica lá embaixo, né? Tu desabe, né? Às vezes, o que mais dói é quem está criticando, sabendo que a pessoa que está te criticando sabe que não é assim. Te conhece e sabe que tu não faria isso. E ela está criticando. Então, aí que eu... A atrapalhação da pessoa, então, se não for maldade. Sim. Então, né, nesse sentido. Mas, senão, não tem como ser uma pessoa pública... Certo. Sem ser interpretado de N maneiras. Claro. Cada um tem... tu sabe que alguém está falando de ti. Né? E, claro, eu não posso me queixar, né? Porque eu acho que a gente tem uma sintonia muito grande. Eu consigo dialogar com Caxias de uma forma muito serena. E gosto de estar... naquilo que as pessoas estão presentes. Então eu não tenho mistério no sentido de estar ou numa escola ou em tal atividade ou em outros. Basta ver minha agenda agora para o Natal, quantas empresas que pedem, e eu acho isso muito bonito, porque eles não estão querendo a religião somente. Estão pedindo a espiritualidade. E a espiritualidade te coloca num patamar de flexibilidade e também de liberdade muito grande. A espiritualidade te liberta. Então, eu sempre pergunto assim, ó, se eu não atender tal convite, eles vão ter outras opções? Ou eu posso dar outras opções?
eu tenho condições de oferecer alternativas. O que eu não aceito é deixar sem atender. Sem atender, né? Concordo. Faz parte de um cuidado. Um cuidado, porque senão o momento que tu diz não uma vez, duas, não vai ter mais o terceiro convite, o quarto convite, o quinto convite. Não, já foi dito 2 vezes não. Tá, eu não consigo estar lá. Posso gravar um vídeo? De mandar uma mensagem? Então, volto para a tecnologia. A tecnologia facilita muito, 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 né? Claro. E essa questão criativa sempre esteve em mim, né? Hoje, por exemplo, eu passei na frente da igreja para ir até a secretaria e os girassóis estavam lindos. Lindíssimos, lindíssimos. Perfeito. Já peguei o celular, fiz um videozinho e depois só coloquei, até os girassóis estão saudando a paróquia que vai completar 75 anos de fundação, dia 8 de dezembro. Então, essas coisas eu me permito. Claro. E gosto dessa interação. Gosto muito. Me vem muito a frase do livro do Pequeno Príncipe. Você é responsável pelo que cativas. E o senhor leva a sério essa frase. Eu levo muito a sério. Eu acho que também os privilégios que eu tive. Né? Privilégio de poder me estudar, poder me formar em áreas. Eu me formei em administração de empresas, uma área bem distante, dá para dizer, modo de dizer distante. Da teologia, da filosofia. Distante, mas está próxima. Está próxima, é necessário. De todos os projetos. Sim. E se não fosse isso... Esse olhar. Se eu não tivesse também essa capacitação, eu não saberia, eu acho, responder muitas coisas. Perfeito. Com certeza. Mas eu também depois, eu vou completar 34 anos em janeiro, que eu estou aqui em Caxias. Nossa. Além de ser daqui, né, nasci no Hospital Pompeia, me criei em Nova Palmira, depois vi Galópolis, depois Galópolis, Caxias. Então, eu acho que todo esse tempo, quando tu conhece, mas eu não fiquei em Caxias, eu me envolvi com Caxias. Exatamente. São 34 anos envolvido. Tal coisa... Até eu brinco que uma vez me convidaram para ir dar uma bênção no Panela Velha. Quando eu comecei a bênção, eu disse, por favor, não me entreguem para o bispo, que o Frei foi no Panela Velha. Que legal. Que daí aí tu acaba indo em tantos espaços, e isso eu me permito. Me permito fazer quilômetros para ir dar uma palestra. Uma missa, que eu sei que o senhor ia para a terceira légua de manhã cedo. Sim, várias vezes. Eu acho que isso, tu te permitir. Perfeito. E saber dizer bom dia, e estar com bom humor. Quantas vezes tu vai, aquilo que o salmista diz no livro dos Salmos, que o semeador, muitas vezes, quando vai com a semente, ele vai chorando. Porque é difícil semear, tu tem que... preparar o solo, tudo. Então ele vai chorando. Quando ele volta com os feixes, com a colheita, ele volta cantando. E na nossa vida, muita coisa é assim. Tu tem um compromisso, eu às vezes digo, Jaime, por que tu foste assumir isso? Jaime, por quê? Onde tu estava com a cabeça quando tu foi dizer isso? Quando eu volto, a sensação é extraordinária e tu acaba agradecendo. Que bom que eu não desisti disso. Que bom que eu não desisti, né? Olha que lindo isso. E como é que o senhor acha que consegue ter esse linguajar desde a criança até o idoso, né? Porque é difícil a gente comunicar. Normalmente a gente tem agora a mania dos influencers, né? Eles são para um determinado público. Sim. Mas o senhor conseguiu, né, envolver todas as idades. Quando a gente fala das coisas simples da vida, quando a gente fala das coisas simples da vida, todos entendem. E o meu foco é o existencial. A antropologia me fascina. Quem é o ser humano? Quais são suas buscas? Tanto é que o que eu escrevo sempre vai estar num questionamento contínuo, visando uma construção do autoentendimento, né? Do autoconhecimento. Quem eu sou, afinal? O que eu estou buscando? O que eu vou deixar passando por aqui, né? E claro, esse realismo também permite uma linguagem. E depois eu dou graças a Deus de ter nascido numa família que não tinha
banquete. A gente não conheceu o banquete. A gente tinha que usar as roupas dos outros, uns dos outros, né? E eu acho que isso é muito importante. E depois ter sido criado no contato com a natureza, bom, isso modifica muita coisa na tua vida, né? Oportuniza muita coisa, né? Porque tu aprende muito com a natureza. O simples, o belo, ficou gravado ali. É uma das coisas que o senhor leva adiante. Sim, sim. E é preciso, claro, persistência, né? Sim, muito. O fato de não exagerar em saídas, em alimentação, em questão de bebidas, o fato de não ter esse exagero, eu acho que te dá também uma conexão muito maior na convivência e também com o meio onde que se está inserido. Claro. Mas a simplicidade, eu vou até contar uma frase de um irmão dele, que foi lá no escritório não faz muito tempo, que ele disse, conversando, ele disse, olha, me passou, nós estávamos num almoço ou numa janta em família, e caiu o pão no chão. E ninguém queria comer. E ele chama de Jaime, né? Não chama de Frei. O Jaime pegou e comeu o pão. E a gente, não come. Ele disse, tem muita gente que não tem nem isso para comer, e fez a alimentação. Então, eu achei bem legal essa passagem, porque o próprio irmão relatando, né, que se impressionou. Acho que a vida tem que ser simples. Sem esquema, sem... Tem algumas etiquetas, sim, né? Tu vai internalizando as próprias etiquetas que são necessárias. Mas a vida precisa ser muito leve e ela tem que ter um fluxo. Que pena que a gente descobre isso no andar. Às vezes tropeçar, às vezes cansar. Mas se não fosse esse tropeço, esse cansaço, eu acho que nós não evoluiríamos. Não iríamos evoluir. Eu acho, né? Porque muitas coisas, eu tenho coisas que me acontecem, tal coisa, acontece algo dizendo, Jaime, dá uma lida nisso para ver o que é esse sinal. Eu sinto que a vida está cheia de linguagens, de sinais. Inspirações. E claro, eu também... escrever diariamente por mais de 10 anos puxado. É uma coisa muito, muito exigente. É um desafio, muito exigente. Mas assim, eu não abro mão. E eu reservo. Para mim é precioso aquele momento, porque eu sento para escrever, eu não sei o que eu vou escrever. Mas aí as coisas vêm, elas fluem, vai. De vez em quando tu sai da tua cadeira, vai, toma uma água de novo, olha para a janela, alguma coisa, e de repente volta. Né? E volta, e aí tu já vai pensando o que poderia ser, mas também tu te coloca no lugar do leitor. O que eu gostaria de ler mesmo? Né? O que de fato, né, me atrai? Né? Então é bem bacana isso. Existe a conexão com o maior, a conexão com o céu e a conexão com o leitor. Existe um triângulo aí conectando para poder construir aquilo. Eu mesmo nas celebrações, eu sempre pergunto assim, eu invoco o Espírito Santo, tu sabe o que eu tenho que falar e o que eles precisam ouvir, então me dá essa... E é difícil ficar aberto, né? Sim. Para ser esse canal. Por isso que na hora de falar, dificilmente eu uso esquemas escritos. Eu percebo. Nem em palestras o senhor faz isso? Nem em palestra. Eu, quanto muito, eu saio de casa com uma sequência mental. Sim. Eu sei onde que eu quero chegar. Mas lá, a interação com o pessoal... o fato de alguém estar te escutando atentamente desencadeia dentro de ti uma questão que vem e depois tu fica pensando, onde eu tirei essa ideia? Né? Então eu acho que todas as pessoas deveriam escrever. Não importa o que tu vai escrever, mas escreve umas linhas todos os dias, porque eu acho que isso vai te dar também uma comunicação. Tu tá te curando quando tá escrevendo. Te conecta contigo mesmo, né? Sim. Então, acho que são tantas coisas. E o senhor tinha sonho de ser escritor desde pequeno? Não, tanto é que eu
os outros me dão o título de escritor, eu nunca me coloquei como escritor. Eu gosto de escrever, mas não me sinto assim como um escritor. Sei que muitas pessoas ficam aguardando para que esse texto chegue. Depois, eu não sou de coisas repetidas. Claro que a temática existencial, ela vem à tona naturalmente, né? Sim. E aí tu te cobra, tá, mas sobre isso eu já falei, será que não vai ser a mesma coisa, tal? Mas eu não me sinto escritor. Eu me sinto muito mais alguém que vibra com a vida e, por causa dessa vibração, coloca em frases isso, né? Dá formato para um texto. Mas eu consigo dizer muitas coisas que eu... E é comum os retornos. Eu estou te seguindo e o que tu escreve tem me ajudado. Faz sentido. Então, isso é um... É uma forma de cuidado também. É uma forma de cuidado e também te deixa... porque todos nós precisamos de alguns gatilhos, né? Sim. Então, é um gatilho isso das pessoas te dizerem tal coisa, é um gatilho que também vai te ajudar. É importante para direcionar. Sim. E, Frei, a questão também dos horários, né? O senhor, as pessoas ficam esperando. Se não chega a mensagem de bom dia, sim. naquele horário, eu já recebo também às vezes. O que aconteceu, Frei? Já tá bem? Atrasou 10 minutos a mensagem. Eu tento às vezes, alguma função extra, né? Que tu não consegue, mas assim... Mas o senhor foi um dos primeiros, um dos pioneiros, como Frei também ir para as redes sociais, a ter as transmissões, os vídeos. Como conteúdo mais ou menos organizado, acho que sim. Que sim. E da onde surgiu essa ideia? Como é que foi uma inspiração? Isso das redes sociais, um pouco porque eu sempre trabalhei na rádio, né? Uhum. São 33 anos para 34 em Caxias, são 33 anos, né, em questão de rádio. Uhum. E também eu acabei tendo incentivo de pessoas que trabalham só nisso, que são criativas, né? Uhum. Então elas também começaram dizendo, mas isso dá um conteúdo diferente, isso vai te ajudar. Tu pode ajudar as pessoas através disso. Então eles estão sempre criando, melhorando e me dando trabalho, claro. Eu tenho que trabalhar. A qualidade do final aí tá ótima. Continua. Que bom. Na assistência social são 30 mil atendimentos por mês, que eu sei. Sim. Um grande desafio de construir o recanto. E como é que o senhor consegue não administrar? A gente sabe que o senhor tem expertise, mas o que o senhor sente de prestar todos esses atendimentos, 30 mil atendimentos em Caxias, que sei que tem outras cidades, como Flores da Cunha, com o Conviver. O recanto também, a gente sabe o quanto que, né, ainda não está concluída a obra. O que o senhor pode dizer de ajudar tantas pessoas, né? Desde a criança que não tem escola, e não é dar a escola, né? É fazer com que o pai possa e a mãe trabalhar, auxiliar, né? Como é que representa isso, né? Porque é um número estrondoso, é o maior assistencialismo que nós temos na região. Sabe que o quantitativo, ele não me atrai tanto. Eu não gasto muito tempo dizendo ou pensando, nossa, a gente faz muito. Eu sempre pensei no Mão Amiga como o Mão Amiga ser capaz de amenizar o sofrimento. Só que como o sofrimento está crescendo, o Mão Amiga teve que crescer também. E tem que continuar crescendo. Porque senão tu vai cuidar daqueles que já estão sendo cuidados e não vai acolher esses novos que estão descuidados, né? Descuidados. Então, o sonho do Mão Amiga crescer não é porque ele tem que crescer só para se sobressair dos demais. Não, ele cresce porque cresce também o desejo de ajudar. O desejo de ajudar. Colocações de quem reflete, né, Frei? Pois é. O desejo de ajudar. Então, está tudo tão interligado, mas dentro de mim está tudo tão claro. Tão claro, muito claro assim, eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. E interessante, quando amadurece uma coisa, tu pode colocar em prática que ela vai dar a solução. Mas também eu não posso esquecer que em todo esse trabalho social, quanta gente ajuda. Sim. E às vezes as ajudas das pessoas, elas resolvem muitíssimos problemas.
Sem dúvida. Muitíssimos. Então, tu só consegue, por exemplo, nos últimos 7 anos, a Pastoral do Pão conseguiu distribuir mais de 200 toneladas de alimentos. E todos os meses é entre 3, 4 toneladas por mês que a gente faz chegar para as famílias. E são famílias vulneráveis, né? São famílias visitadas, cadastradas, não é uma entrega aleatória, assim, vamos entregar porque tem aqui, não. O alimento que tu alcança, a ajuda que tu alcança, ela tem que depois desencadear um processo de transformação, né? Sim. Um processo de transformação. A gente percebe o sentido de tudo isso e também a gente percebe essa rede de apoio que existe sim, mas precisa alguém puxando, porque senão a coisa não anda. Precisa alguém coordenando direito aí, estimulando para que a coisa aconteça. Senão cai toda que está por trás. Eu procuro acompanhar do meu jeito tudo que se passa. É verdade. E tudo que se passa eu preciso saber. Eu não posso ser surpreendido. Eu preciso saber. Então, tudo que vier, né, das parcerias principalmente, eu dou uma olhada em tudo e dou um toque. Dou um toque. Olha, isso aqui poderia ser diferente. Isso aqui nós podemos superar. Então, bom, em si tudo é muito bom. Na verdade, mas tem um cuidado, né? Desde a criança até o jovem. Eu até brinco, eu digo que nós atendemos o primeiro choro e o último suspiro. Ai, que lindo. É verdade. Então, ficou completo agora. A cadeia do atendimento ficou muito completa. Muito completa. E qual que foi o seu maior desafio, olhando toda a sua história? O maior desafio que o senhor enfrentou? Eu acho que um desafio enorme é o término, né, a reforma do antigo INSS aqui em Caxias, onde vão estar 125 idosos. Eu acho que esse foi um grande desafio. Verdade, desde o início. Desde o início. E como está passando bastante tempo só em construção, a gente não vê a hora também de que tudo termine, né? Que tudo fique bem e que os idosos possam ser bem cuidados. Então, acho que esse foi o grande desafio. Claro, enfrentar um mestrado foi um desafio, um doutorado foi um desafio, mas do doutorado eu digo que foi um abençoado desafio, né? Porque foi uma construção muito bonita. O que foi essa tese de doutorado? A minha tese de doutorado, eu sempre tentei levar as questões espirituais, mas as questões humanitárias para dentro do mundo organizacional. Então, eu trabalhei na tese do doutorado a questão da compaixão, né, e da liderança benevolente dentro das organizações. O quanto as organizações podem e devem ser compassivas, de estar atento às dores humanas, estar atento, né? Não a pena. Pena, tu pode sentir pena de alguém, mas não fazer nada, ficar com os braços cruzados. A compaixão te coloca em movimento, é o amor circulando, né? Então, foi em cima disso, e eu fiz a pesquisa nas empresas de ramo plástico aqui da nossa região e do Vêneto, na região norte da Itália, e eu busquei cruzar as respostas entre Brasil e Itália no sentido de compaixão dentro das organizações. E nesse estudo todo, uma coisa ficou bem clara: como brasileiros, nós temos uma sensibilidade enorme e uma capacidade muito grande de fazer com que as coisas aconteçam a partir do humanismo. E isso, dentro da administração, isso me chama muito a atenção, né? Porque gestão de pessoas, que eu também busquei fazer, é isso que faz com que a gente tenha também até mesmo a perpetuação da própria organização. Quando a empresa é humana, as coisas vão acontecendo. Nossa, profundo. Nós poderíamos ficar muito tempo aqui conversando, mas estamos já no nosso horário. O que o senhor quer deixar
como a última ideia para as pessoas que vão nos ouvir. Eu gostaria de dizer que vale a pena, e como vale a pena gostar de viver. Depois, desafios sempre vão ser degraus e não impedimento, vão ser degraus. E degraus sempre faz com que a vida seja dinâmica e a gente evolua, né? Evolua. Mas também eu gostaria de dizer assim, a espiritualidade faz parte da nossa existência. Nós somos, Teilhard de Chardin, um francês, diz, nós somos seres espirituais numa experiência humana. Mas no final de tudo, nós seremos somente espirituais. Somente espirituais. Então, que a espiritualidade possa fazer parte do cotidiano. Lições maravilhosas, Frei Jaime. Percebo assim, não é só o amor que circula, é o amor que se alastra. E que ele se alastre além fronteiras. Que esse vídeo muitos se nutram, que muitos consigam compreender essa essência do seu trabalho e do seu amor ampliado. Para nós foi muito grandioso lhe ter aqui. Mas não esqueça que eu também sou humano, sou gente. Também tenho limites, tenho os defeitos, e também erro, né? Porque às vezes como a gente pensa, nós. Né, a pessoa o ideal, não. Não, como todos tem nós. Problemas, tem dias de mau humor, como todo mundo. Sim. Tem os dias, né? Tem os dias. Muitos dias. Não, excelente. Gratidão por estar aqui, por contribuir conosco, por ajudar esse mundo a se tornar um pouquinho melhor. Obrigado, obrigado, Ciane, obrigado, Neuza. Não, obrigada mesmo, Frei. A gente sabe que o senhor inspira, e eu acho que é muito legal o senhor dizer que é humano, porque a gente vai às vezes para a internet e a gente vê que as pessoas parecem ter uma vida muito, né, tranquila, e é bom a gente saber que as pessoas também têm dor, que as pessoas também sofrem, que as pessoas também têm as suas dificuldades, e é isso que a gente quer também no Pode Além, né? Mostrar que não é fácil, a gente também tem que enfrentar desafios. É uma superação contínua. E obrigado por participar e por inspirar, né? Eu tenho a graça de poder trabalhar com o Frei e ver o quanto que ele, às vezes, se vira em 30, mas consegue resolver em uma frase duas frases que me marcaram e que eu levei para minha vida. Uma foi, eu preciso saber. Eu faço isso hoje até com as crianças, né, na minha vida. E também vai dar certo. Que às vezes eu dizia, Frei, não sei, vai dar certo, né? Legal. E siga os sinais. Hoje até estou em algumas questões particulares que eu digo para todo mundo, e eu inspirei várias pessoas com a sua inspiração. Que eu digo, vejam os sinais, eu recebo mensagens, Ciane, eu estou vendo os sinais. Então, obrigado que o senhor aceitou participar, né, de mais um momento da minha vida e da Neuza também, e por inspirar tantas pessoas. Obrigado. Paz e bem. É verdade. Paz e bem. Aos que nos acompanham, o nosso carinho e a nossa gratidão. E nos aguarde para mais episódios do Pode Além. Pessoas que fazem a diferença no mundo. Nos sigam e se inscrevam no nosso canal. Abraço. Acompanhe a TV Serra Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube TV Serra Farroupilha e pelo nosso site www.tvserra.tv.